Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 do Grupo Mateus. Para aqueles que precisarem de tradução simultânea, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo, na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Mateus, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo Mateus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Ilson Mateus, fundador e presidente do Conselho de Administração; Jesuíno Martins, CEO; Túlio Queiroz, vice-presidente financeiro e diretor de Relações com Investidores; e Sandra Oliveira, vice-presidente de Operações, Logística e Comercial. Passarei a palavra ao senhor Ilson Mateus. Ótimo dia a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Mais uma vez aqui, quero agradecer a Deus por estarmos aqui nesse momento para divulgar esse nosso resultado. Quero aqui agradecer ao nosso presidente Jesuíno Martins, ao nosso vice-presidente Sandro, ao nosso vice-presidente Túlio. Quero agradecer aqui aos mais de 64 mil colaboradores do Grupo Mateus e agora já trazendo aqui um adendo a mais de 12 mil colaboradores do Novo, a empresa na qual nós fizemos uma fusão, totalizando já 76 mil colaboradores. E quero agradecer aos nossos acionistas que, mais uma vez, nos apoiam aí, estão conosco nessa caminhada e a todos que nos ouvem. Já iniciando aqui a nossa fala, trago aqui já a nossa expansão, né, desse primeiro semestre. Foram 4 lojas no primeiro tri, né, 4 lojas no segundo tri, como vocês estão vendo aí, e já uma iniciando ali o terceiro tri, que foi em julho. Essa loja é de Porto Franco, uma loja pequena que é complemento de rota, né, mas estamos bem, seguindo o nosso projeto de expansão. E trago aqui também o fechamento no slide seguinte aqui, no slide, é 7, né? Não, 3. Nosso destaque atual, que são 271 lojas, né? E nesse cenário aqui eu já trago para vocês o fechamento de 10 lojas de eletro. É um negócio diferente para nós, mas sempre no intuito de buscar eficiência, né, do nosso negócio, reduzir estoque e melhorar o nosso capital de giro. E dizer que nós continuamos aí analisando as demais lojas, sempre em busca de eficiência, né? Trago aqui também, como observação,
São mais de 5.700 representantes comerciais que vocês estão vendo ali. E a gente tem explorado muito esse canal, né? E temos aí dentro dessa multicanalidade aí uma observação que a gente está estruturando aí mais um canal que é a distribuição de frios, né? Quero também enfatizar um pouquinho aí nossa loja de armazém, que tem também dado certo dentro dessa multicanalidade, sempre reforçando e no intuito de garantir aí a nossa comunidade, sempre buscando inovação. Esse é o intuito do Grupo Mateus, buscando sempre inovar e dar consistência aos nossos futuros resultados. Trazendo aqui já dentro da expansão, são mais 16 lojas em obras, né? E trago aqui um destaque dessas 16 lojas que estão em expansão. 5 lojas são de serviços, né? São lojas que estão adensando, não só adensando rota, mas trazendo benefício, né? Que são lojas que trazem resultado melhor. A gente vem estruturando também esse canal, que para nós ele é muito importante. Você vê, são 3 lojas de serviço no Maranhão, e uma loja no Piauí, em Teresina, e mais uma loja nas Docas, em Belém. Isso a gente vem marcando ponto dentro do canal que de fato ele nos ajuda muito com o nosso EBITDA, com o nosso resultado. Nesse slide 6 trago aqui para vocês, já dentro dessa nossa fusão com o Novo, um destaque muito importante, que dentro dessa expansão, você vê que são 2 lojas já inauguradas, né, como vocês estão vendo aí, lojas importantes, também em adensamento de rota, e temos mais 3 lojas em obras para inaugurar, né, e temos um projeto ali junto com o Novo, de um grupo de lojas que vai ser inaugurado todo ano, dentro dessa fusão, dessa expansão, né, e dizer para vocês que a gente está, de fato, muito animado com essa nossa fusão. Nós já estamos mapeando aí esse ganho de eficiência. O Jesuíno, o Sandro, o Túlio tem se empenhado muito, né, comandante, Sim. nesse mapeamento. Então, a gente já vê ali muita sinergia, muita eficiência em logística, em RH, em prevenção, marketing, trade marketing, e também parte do comercial que a gente já começa ali a juntar, e a gente vê, de fato, um ganho interessante para o futuro. E agora eu passo aqui a palavra para o nosso presidente, Jesuíno Martins. Tudo bem, obrigado, meu chefe. Bom dia, Túlio, bom dia, Sandro, bom dia a todos que nos ouvem. Bom, Cícero, eu queria novamente, né, como de costume, dividir com vocês que nos assistem alguns destaques que nós tivemos ao longo desse segundo TRI de 25, também algumas conquistas, né, e que deixam a gente bastante feliz e a gente quer compartilhar com vocês como de costume, né. Acho que aqui a gente pode começar pela receita líquida. A gente alcança um patamar de 8,8 bi de reais faturado nesse segundo TRI de 2025. Um patamar que deixa a gente bastante feliz, porque a gente cresce, se vocês observarem logo embaixo, a gente tem um crescimento de 14,9%. Ele é um crescimento, né, bastante robusto, e até porque a gente sai de uma base, né, de 19,5% no mesmo período do ano passado, então a gente segue crescendo num ritmo bastante acelerado, né? Quando a gente olha os dados da Nielsen, esse crescimento, a gente cresce muito mais do que cresce o varejo alimentar no Brasil, muito mais do que cresce o varejo alimentar no próprio Nordeste. A gente está crescendo, né, de novo, num ritmo bastante forte, como a gente vem reportando nos últimos tri. E se vocês observarem embaixo, a gente acrescenta nesse trimestre aí mais de 1 bi de faturamento, né, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Na parte inferior, do lado esquerdo, vocês veem aí o nosso resultado de receita líquida do semestre, né? A gente alcança também um patamar histórico de 17 bi de reais faturado, um crescimento também bastante expressivo, né? 13,9%. E a gente incrementa aí mais de 2 bi de reais nesse semestre de 2025. Portanto, eu acho que aqui, né, do ponto de vista de receita líquida, a gente continua bastante feliz, né, pela a resiliência, né, e a robustez do nosso crescimento ao longo de todos esses tris que a gente vem dividindo com vocês. Aí, se a gente der um passo adiante, a performance de mesmo as lojas, eu acho que aqui vale a pena dividir com vocês também o que a gente, né, conseguiu, né, alcançar nesse segundo TRI de 2025. A gente alcança 6,1% de crescimento de mesmo as lojas, né? É um patamar que deixa a gente também
né, bastante feliz por esse patamar, porque, embora ele seja um patamar um pouco mais, né, abaixo do que a inflação alimentar, mas a gente vê que a gente melhora com relação ao quarto TRI de 2024, a gente melhora esse desempenho com relação ao primeiro TRI de 2025, e a gente então alcança esse patamar de 6,1. Acho que aqui é importante também dividir com vocês, a gente tem tentado ao máximo explorar a nossa multicanalidade, né? A nossa empresa é uma empresa de multicanal e a composição desses canais fazem com que a gente chegue nesse patamar, né? Que a gente está dividindo com vocês. Aqui vale a pena também, talvez, destacar, senhores, que quando a gente olha esse mesmo indicador e a gente exclui a operação de eletro, né? Em função desse movimento que o senhor bem comentou agora há pouco, dos fechamentos de eletro, né? Essa é uma operação bem específica, vem passando por um momento, né, bem específico. Se a gente exclui esse mesmo patamar de crescimento de mesmas lojas, ele se transforma em 6,7% de crescimento. A gente abriu isso no release. Portanto, quando a gente olha com esse óculos, a gente alcança um crescimento de mesmas lojas, olhando a nossa multicanalidade muito em linha com o que cresce a inflação alimentar nos últimos meses, né? E na parte inferior, vocês veem também a performance de mesmas lojas do semestre, né? Um patamar bastante parecido também, 5,7% de crescimento de mesmas lojas nesse semestre. Acho que aqui vale a pena dividir também com vocês que nos ouvem, né? Que claramente a gente tem focado em rentabilidade ao longo desses últimos trimestres. A gente vem dividindo com vocês essa estratégia nossa, né? O mercado passa por um momento bem específico e a gente optou ao longo desses últimos trimestres seguir nessa pista de rentabilidade e encontrar o melhor equilíbrio, né, possível para que a gente, né, entregue o melhor resultado, a composição dele seja o melhor possível, né? Grande parte desse crescimento nesse trimestre vem de preço, né? O volume, né, é bem significante aí. E aqui eu acho que vale a pena também dividir com vocês, né? A expansão nossa, ela termina contribuindo para que esse desempenho de mesmas lojas seja um pouco mais comedido, como a gente está mostrando aí na tela, porque a gente também dividiu com vocês a nossa estratégia ali. No ano 1, a gente foca muito em venda, e no ano 2, a gente tem seguido essa pista de rentabilidade, então essas lojas terminam contribuindo um pouco para puxar um pouco desse crescimento de mesmas lojas para baixo. De maneira que quando a gente olha o mesmo indicador nos estados legados, a gente vê um patamar diferente, né? A gente tem estados legados que crescem mesmo as lojas bem acima do que a gente está reportando. Portanto, a gente entende que aqui sim a gente, né, tem tentado encontrar o melhor ponto ótimo ali, o melhor equilíbrio para a composição do nosso resultado, né? Quando a gente olha a nossa empresa como um multicanal, né, e toda a nossa fortaleza junta, a gente entrega esse patamar de mesmas lojas. Se der um passo adiante aí no terceiro bloco, eu queria dividir com vocês também, com bastante alegria, né, o nosso desempenho em margem bruta. Esse tem sido um indicador que a gente optou em seguir, focar nele, né, Túlio, Sandro e seu Wilson, porque vocês vêm observando os nossos balanços ao longo dos últimos trimestres, a gente, né, tem trimestre após trimestre mantido uma margem bruta bastante resiliente, consistente, robusta. Se vocês observarem aí, a gente alcança um patamar de 23% novamente, né? A gente cresce com relação ao mesmo período do ano passado, mais de 0,6 pontos percentuais. E na parte inferior, vocês observam também que a margem bruta do semestre fica no mesmo patamar, né? Para a gente, então, um semestre bastante robusto. Um semestre que, quando a gente olha o mesmo período do ano passado, a gente cresce também 0,6 pontos percentuais comparado com o primeiro semestre de 2024, né? Demonstra bastante consistência, né? Uma margem crescente. Eu acho que aqui vale a pena destacar também com vocês a maturação da nova regional. Daqui a pouco o Sandro vai falar um pouco mais disso também, né, Túlio? Ela ajuda bastante para a gente manter esse patamar de margem bruta, né? A gente vem maturando, né, toda a nossa operação que a gente botou de pé nos últimos anos. Os projetos da área comercial, eu acho que vale a pena a gente destacar também, que tem tanto contribuído, né, tantos projetos e tantas iniciativas que ajudaram demais a gente manter esse patamar de imagem, né, histórica aí. Se a gente der um passo adiante aí no quarto bloco, né, na quarta coluna, é com muita alegria assim que eu também queria dividir com vocês o nosso EBITDA, né?
a gente alcança aí um patamar, né, histórico de 705 milhões de reais nesse trimestre. A gente cresce mais de 24% o nosso EBITDA. A nossa margem EBITDA fica em 8%, né? Uma margem EBITDA bastante robusta. Se vocês observarem, né, que acompanham o nosso balanço, veem o quanto ela vem sendo resiliente, né, consistente ao longo desses últimos trimestres. Ela cresce quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, né? 0,6 pontos percentuais. E na parte inferior, vocês veem aí, podem observar a nossa margem EBITDA e o EBITDA também do primeiro semestre de 2025, comparado com o mesmo período do ano passado, né? A mesma resiliência. Então a gente fica bastante feliz. Eu acho que aqui, né, Túlio, Sandro, isso vale a pena dividir com vocês aqui. Acho que está o nosso foco principal, porque eu acho que a gente tem tentado manter esse equilíbrio e temos conseguido manter um equilíbrio de maneira que às vezes a margem bruta pode até um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, mas o nosso compromisso é de sempre entregar uma margem EBITDA com bastante consistência, bastante resiliência, né? É, eu acho que aqui também o controle de despesa nossa, depois o Túlio vai falar um pouco mais, contribui, né, sem dúvida, para a margem bruta, que contribui sem dúvida também para a gente entregar essa qualidade de EBITDA. Eu fico bastante feliz com esse resultado. E por fim, eu queria dividir com vocês o nosso lucro líquido, né, que também deixa a gente bastante feliz. Na parte superior, vocês têm o lucro líquido do segundo TRI de 2025. A gente alcança 349 milhões de reais, crescendo quando comparado ao mesmo período do ano passado. Na parte inferior, a gente alcança 668 milhões de reais, crescendo com relação ao primeiro semestre de 2024. Portanto, eu acho que é uma composição, né, de mais e menos aqui que deixa a gente bastante feliz, porque sem dúvida é mais um trimestre assim de bastante consistência, né, naquilo que a gente vem se propondo a entregar, naquilo que a gente vem dividindo com vocês ao longo desses últimos anos, né? Por fim, eu queria, seu Wilson, Túlio e Sandro, agradecer também, né, todo o nosso time pela dedicação que tem, né, tido em torno desse nosso desempenho, do nosso resultado, né? A gente sabe das reuniões que são feitas, né? E a intensidade com que a gente tem tratado tudo isso. Eu sei que muitos deles estão nos assistindo agora. Eu quero agradecer a todos, sem exceção, por esse empenho. Então, acho que era isso por enquanto. Eu vou passar para o Sandro, é o nosso vice-presidente, né, comercial, operação, marketing. O Sandro vai falar um pouco mais, né, do desempenho da nova regional, vai falar um pouco mais do nosso aniversário. A gente está em festa, né? Então, eu passo a palavra para ele. Obrigado por enquanto, gente. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, seu Wilson, Bom Túlio, dia. e a todos que nos ouvem aí na nossa apresentação. A gente traz aí mais uma vez essa, essa abertura, né, de como a gente tem caminhado nos nossos resultados na região Nordeste. E a gente pode observar que a gente vem tido resultados consistentes, né? Quando a gente olha versus ano anterior, a gente tem um ganho de 1 ponto percentual no nosso EBITDA pós IFRS 16. E essa consistência é fruto, né, de tudo que o Jesuíno acabou de falar, né, que é o foco nosso em ter uma estabilidade no nosso EBITDA, no nosso resultado, e a nossa expansão ela já contribui dessa forma, né, mantendo essa consistência também junto com as demais regiões da companhia. E só para fazer né, uma análise rápida, quando a gente olha os números do último TRI, a gente tem um acréscimo aí de 3 lojas, a gente agora está com 42 lojas nessa base comparável, e a gente mantém esse dado, né, de EBITDA, esse número de EBITDA aí, de modo consistente. Quando a gente olha a região como um todo, né, a gente tem hoje já 52 lojas. São 48 atacarejos, 4 varejos, né, fora todo esse desafio, né, esse novo momento que a gente tem com o novo, que a gente vai viver agora adiante, né? Já representa aí 1/3 das nossas vendas quando a gente fala do nosso canal alimentar de varejo. Então, cada vez mais importante, mas cada vez mais consistente também os seus resultados. Indo um pouco adiante, a gente traz aqui
uma abertura da nossa performance em market share, né, dos dados analisados por Nielsen. A gente tem um avanço de 1 ponto percentual, né, na região que a gente atua, de market share, né, o que demonstra a força e a resiliência do nosso time, né, mesmo em meio aos desafios que a gente eventualmente vai encontrando em todos os estados que a gente está, a gente tem conseguido avançar, né, e ser cada vez mais relevante no mercado para o fornecedor e relevante para os nossos consumidores também. Bom, indo para o próximo slide, a gente tem uma abertura aqui do que a gente está vivendo agora no mês de agosto. Agosto é o mês do nosso aniversário, né? É um mês extremamente importante para nós no calendário anual, né, de sazonalidade. É um mês que tem um peso importantíssimo para faturamento, para resultado. E a gente quer falar um pouquinho sobre o que nós temos vivido esse mês, né? A gente tem aí uma campanha específica para o mês de agosto, com 30 dias de muitas ofertas, né, com chamadas importantes aí para os nossos consumidores. Nossas lojas todas vestidas e em clima de festas, né, para atender os nossos clientes. E um ponto que a gente queria trazer, né, até para abrir para todos vocês, é que a gente segue respeitando a regionalidade, né? A gente traz aí uma artista que é a Joelma, né, um fruto do trabalho do nosso marketing, enfim, de todo o nosso time, que é uma artista reconhecida na região onde a gente atua, né? Ela tem uma força muito grande em todos os estados, em todas as regiões que nós atuamos. Ela fala diretamente com o nosso público, né? A gente está com o mote aí de acelerar a venda, né? Então, assim, ela traz isso já na sua, né, no seu perfil e tem sido assim de grande sucesso para nós essa primeira quinzena do mês de agosto. E tudo isso de modo que a gente consiga trazer uma visibilidade para os nossos fornecedores, né? Uma entrega que atinja também os objetivos dos nossos parceiros e, por outro lado, nos apoiando para que a gente tenha negociações estratégicas, assertivas, e, de alguma forma, a gente traciona essa venda feita a muitas mãos, né? Então, isso é para a gente, né? A gente quis trazer aqui para que todos estivessem na mesma página, porque o mês de agosto, que é o mês que compõe o terceiro tri do ano, mas é um mês extremamente importante para o nosso calendário sazonal como um todo, e certamente vai nos ajudar muito a entregar o que a gente tem planejado aí em termos de consistência de resultado. Então, da minha parte era isso, Jesuíno, o seu Wilson, passo a palavra para o Túlio, nosso vice-presidente financeiro. Túlio, bom dia. Bom dia, Sandro, obrigado. Obrigado a todos pela presença. Bom dia, Wilson. Bom Bom dia, Jesuíno. Bom dia. Falar um pouquinho aqui dos resultados. Acho que o Jesuíno já deu um bom overview. Só entrar um pouquinho mais no detalhe em alguns pontos específicos, tá, pessoal? Acho que esse primeiro bloco aqui, na página 14, né, a gente fala aqui do lucro bruto. Acho que aqui a gente vem conversando com vocês já há alguns trimestres, acho que o foco, como o Gesino colocou, na consistência, né, uma estratégia que praticamente desde o último trimestre do ano passado a gente vem focando em rentabilidade. Ao longo desse segundo trimestre, para ser bem transparente, a gente fez em alguns momentos aqui alguns testes de sensibilidade, né, tentando ser mais promocional para ver qual que é o impacto no same-store sales, né, a gente entendeu que realmente o melhor caminho seria manter o caminho de rentabilidade, né? A gente não conseguiu puxar o same-store sales na força que necessitava para compensar a entrega de margem, né? Então, realmente, a gente entendeu aqui que o melhor caminho era continuar focando nesse momento nessa agenda de rentabilidade. Dito isso, acho que foi mais um trimestre aí, como o José colocou, de um top line consistente, né, um equilíbrio ali entre margem bruta e crescimento em mesmas lojas. Então, dessa forma, a gente faz aí um lucro bruto no semestre de praticamente 4 bi, né, 3 bi 940, com um crescimento de 18% no trimestre e um crescimento de 17,2% no semestre. Passando agora para o slide seguinte, de número 15, a gente traz aqui uma visão das despesas operacionais, né? Acho que aqui a gente tem também
tentado manter o máximo de consistência possível. A gente sabe com a companhia que abre muita loja, como é o nosso caso, trabalha muitas frentes. Esse trabalho nunca é simples, né? Principalmente em movimentos também inflacionários e que não necessariamente os outros elementos e tudo caminha na mesma direção em espaços curtos de tempo, né? Mas a gente tem conseguido aí manter uma consistência importante nessa linha de despesas, né? Aqui a gente também tem feito um trabalho já desde o ano passado importante na parte de despesas essenciais, na parte de creditamento de PIS e COFINS. A gente tem aí o ano que vem o início de uma reforma tributária. É importante a gente trabalhar os créditos de PIS e COFINS até o final desse ano, né? Então é uma agenda que a gente se propôs a fazer desde o final do ano passado e a gente continua, claro, respeitando aí. Acho que a grande oportunidade aqui é como a gente começou a fazer esse trabalho relativamente há pouco tempo, né? A gente consegue ter uma boa visibilidade do tema, quais são os riscos adequados para trazer para essa pista e aqueles que realmente não vale a pena, olhando aí toda a jurisprudência, né? Mas aqui acho que é um tema também que a gente está se organizando cada vez mais internamente para fazer um trabalho com um nível maior de profundidade, né? A gente nos últimos anos é, transformou aqui os orçamentos para uma linguagem gerencial, matricial, de todas as vertentes do grupo, né? Os ritos de despesa começam a acontecer. Então, assim, tem uma pista interessante para a gente olhar para dentro, pensar em produtividade, sempre comparando nós com nós mesmos, né? Sempre entendendo que o nosso negócio tem as nossas peculiaridades. A gente acredita que aqui é uma pista importante para contribuir, aí continuar contribuindo ainda mais nessa agenda de consistência da margem EBITDA que o Jesuíno bem pontuou. Tá? Dessa forma, então, colocado isso, acho que é um trimestre que a gente faz aí praticamente 2,5 bi de despesa operacional, crescimento de 12,7 no semestre, né? E um crescimento de 14 no TRI. Isso tudo, obviamente, já as despesas do crescimento, né, de todas as operações de lojas novas e também, obviamente, toda a vertente de crescimento das operações do nosso atacado que a gente tem divulgado para vocês. Passando agora para o slide número 16, né, nós temos aqui os números então do EBITDA. Acho que o Josino já trouxe aqui os principais pontos de análise, os principais pontos referente a essa consistência. Acho que um ponto importante para lembrar, né, acho que um ponto que tem contribuído a cada trimestre nessa agenda de consistência do EBITDA é todo o trabalho que a gente vem fazendo há praticamente 2 anos da parceria com os nossos fornecedores, né, todas as verbas que a gente vem trabalhando, as frentes que a gente vem abrindo nessa pista, né, que é uma pista que, claro, né, cresce no ritmo um pouco acima da companhia, porque é uma pista que está maturando. A cada ano que vira, a gente encontra mais oportunidade, cada vez a gente conhece mais do assunto, as interações com o novo também têm contribuído muito nessa vertente. Então, acho que aqui, junto com a pista de despesa, é mais uma pista que ajuda a manutenção de rentabilidade e de consistência olhando para frente, né? Então, dessa forma, né, a EBITDA totaliza aí 1.355 no semestre, crescimento de 26% ano contra ano, né, uma margem EBITDA de 8% no TRI, e de praticamente 8% no semestre também, 7,9%, né? Então, acho que aqui é um ponto fundamental aqui da nossa agenda de rentabilidade e de consistência. Passando para o próximo slide, de número 17, nós temos os números do lucro líquido da companhia, que totalizou 349 milhões no trimestre e 668 milhões no semestre, né? Então, de novo, aqui uma agenda importante. Acho que é mais um trimestre que a gente conseguiu aqui manter uma alíquota efetiva de imposto de renda em patamares bastante interessantes, né? Esse é um trabalho que a gente vem se dedicando muito, né? Todo o redesenho do planejamento tributário e lembrando que essa é uma pista que vai se manter viva, né? A gente, como eu comentei agora há pouco, em 2026 já começa as principais alterações da reforma tributária, começa algumas novidades nessa frente, principalmente a pista do CBS, né? Então, aqui é um trabalho que você tem que olhar o curto prazo, mas também o longo prazo, pensando nas estratégias desse primeiro bloco de virada, né? Dito isso, acho que um ponto importante para falar do lucro líquido é toda a questão de despesa de aluguel, né, de arrendamentos, né? Acho que aqui vale a pena uma
uma fala mais no detalhe, né? E aqui eu não vou falar especificamente de despesa de aluguel, né, e arrendamento de aluguel, mas é claro que isso aqui vale para o juro de arrendamento e depreciação de arrendamento também, com a mesma derivada, né? Então, acho que aqui teve um ponto importante de abertura de novas lojas, foram 18 lojas novas a mais na base, né, ano contra ano. Então, esse bloco de lojas novas adicionou na despesa de aluguel um pouco mais de 16 milhões nesse trimestre, né, dá um crescimento de 54% ano contra ano. Aqui, na hora que a gente faz a conta do metro quadrado, o crescimento é maior do que o metro quadrado. Por quê? Porque nessa base estão as lojas de Casa Forte e Boa Viagem. São lojas realmente com aluguel muito mais caro, né? Porque são lojas totalmente diferentes, são lojas especiais, fazem parte de toda a estratégia ali de chegada em Recife, tá? Além disso, tem 2 milhões, praticamente 3 milhões de adicional na despesa de aluguel referente ao aniversário de contratos. Aqui é um reajuste anual normal, né? E o outro ponto importante, a remensuração de alguns aluguéis referentes aqui a partes relacionadas, que a gente fez o ajuste nesse trimestre, isso dá um aumento de 10 milhões no trimestre, que tem todo o disclosure no comunicado que a gente fez aqui de julho, né, no dia 24 de julho, ao mercado. Tá? Então, a combinação desses três elementos é que puxaram a despesa de aluguel, de arrendamentos e a depreciação de arrendamentos também como derivada, quando a gente olha especificamente esse bloco dentro do bloco de despesas financeiras e depreciação. Tá bom? Passando agora para o slide número 18, temos aqui o slide de ciclo de conversão de caixa. Acho que aqui eu quero dedicar uma atenção especial a esse slide, né? Quando a gente olha os números puros, né, a gente está vendo aí um ciclo de 72 dias, né, 2 dias melhor do que foi o ano passado, o mesmo trimestre do ano passado, e também 2 dias melhor do que foi o primeiro trimestre desse ano, né? Mas acho que aqui tem algumas peculiaridades importantes de entender. Primeiro ponto, começando ali pelos recebíveis, né, que saiu de 35 dias o ano passado para 34 dias, a gente fez uma antecipação aqui de praticamente 199 milhões por conta da transação com o Novo, né? Quando a gente criou a reorganização societária e, consequentemente, uma nova empresa, ali contendo só as lojas, né? A gente trouxe a mecânica de antecipação de recebíveis especificamente para essa empresa, que em julho foi incorporada ao Novo, né? Justamente para estabilizar o caixa dessa empresa, ela tem uma vida própria, né? E também já entrando na política de estratégia de capital de giro do próprio Novo, tá? Então, acho que aqui tem um ponto importante sobre os recebíveis, né? Então, na prática, se a gente considerar esses 199 dias, né, o recebível sairia ali de 34 dias para 36 dias. Acho que é importante marcar esse número e eu vou voltar nele, tá? Passando aqui para fornecedores, olha que interessante, né? No primeiro trimestre, o fornecedor subiu de 45 dias para 54 dias, né? E aqui na teleconferência, a gente deixou claro aqui ao longo das perguntas que o número recorrente do número de fornecedores era 50 dias, foi tudo que foi negociado. Agora, por que subiu para 54 no primeiro TRI, só para lembrar? Porque teve um aumento de estoque também no primeiro trimestre muito forte. Então teve um efeito matemático. Como você comprou muito mais, você aumentou a conta de fornecedor também pelo volume. Então, só lembrando, o nível de recorrência que a gente comentava era 50 dias, tá? Muito bem, acho que é importante também marcar esse número, né? Por que ele veio para 47 agora nesse segundo trimestre? Isso também é importante, porque agora no segundo trimestre a gente fez um movimento adicional ao do primeiro. O primeiro TRI a gente conquistou prazo de fornecedor. Só que naquele momento a gente aumentou muito o nível de estoque. O que a gente fez agora? Controlou muito e muito a compra do estoque, né? Estamos trabalhando com nível de estoque menor, inclusive agora no meio do mês do aniversário, que é o momento mais crítico da gestão de estoque historicamente aqui na companhia, tá? Então, o nível de estoque baixou, né? E também teve o efeito matemático dessa baixa, tá? Então, por conta disso, a gente teve esse efeito de fornecedor jogando para baixo, né? Então, naquele momento do primeiro TRI, eu comprei mais, eu inflei matematicamente fornecedor. Agora eu comprei menos, eu diminuí também no curto prazo fornecedor, né? Então, veja, a gente continua dizendo que o nível recorrente de fornecedor são 50 dias, né? Então, veja, por conta da antecipação nos recebíveis, o recorrente seria 36, fazendo o ajuste,
No fornecedor, a gente entende que seria recorrente, são 50. E, olhando para o estoque, a gente entende que os 85 dias são recorrentes por conta de todo o trabalho que a gente vem desempenhando, não só no segundo TRI, como mostra o número, como ao longo desse terceiro trimestre, que, na minha opinião, aí Jesus pode contribuir, é o mais crítico, né, por conta de toda a rampa do aniversário. Tá? Então, ficariam os 85 dias. Fazendo esse ajuste, né, do que a gente entende que é recorrente para esse momento, a gente totalizaria, então, 71 dias de ciclo de conversão de caixa. O que é os 71 dias? Lembrando, 76 dias que a gente entende, 36 dias que é o recebíveis descontando o efeito da antecipação de recebível, 50 dias que a gente entende que é recorrente de fornecedores e 85 dias que é o patamar que a gente entende que é o recorrente do estoque, totalizando 71 dias. Tá? Então, veja, e daqui para frente, os esforços continuam bastante acentuados nessa vertente. Acho que o Wilson, na fala dele, comentou aqui da frente, do ponto de vista estratégico, pela primeira vez a companhia deu um passo em repensar a operação do eletro, muito guiada pela agenda de trabalho de capital de giro, né? Então, isso aqui, sem dúvida nenhuma, tem uma pista a ser trabalhada nessa vertente, além dos próprios elementos de estoque que, como eu comentei já, a gente continua muito debruçado e a área comercial, lembrando, tem um peso muito mais forte na remuneração de curto prazo desse ano, proveniente especificamente desse indicador. Vamos lá. Passando agora para o slide de número 19. Aqui a gente tem os números aqui do caixa, da geração de caixa, fazendo a conta do fluxo de caixa indireto, né, com as oscilações de saldo de balanço. Acho que essencialmente o que a gente nota é esse consumo de capital de giro, é importante explicar. Qual foi esse consumo de capital de giro? Lembra que eu comentei, no primeiro trimestre a gente comprou muito estoque e ganhou prazo de fornecedor. Então, na prática, né, aqueles 54 dias de fornecedores que a gente registrou no primeiro trimestre, lembra que eu comentei que o patamar recorrente era os 50? Esses 4 dias tombam para o segundo tri. Quanto que representam 4 dias do nosso balanço? 280 milhões de reais. Então a gente entende que houve, do ponto de vista de capital de giro, uma pressão entre trimestres de 280 milhões que foi pago neste segundo trimestre por conta deste movimento que foi feito. Tá? Então, o segundo trimestre, como a gente pode ver, teve uma pressão de capital de giro por conta de todo esse pagamento do aumento do estoque de fornecedor que aconteceu no primeiro tri e por conta do prazo que a gente conquistou. Então, realmente houve um deslocamento de pagamentos para o segundo tri. E o bloco a seguir, ali na hora que a gente olha, ali são as derivadas de CAPEX e também os 130 milhões da transação com o novo. Tá? Por isso que teve esse consumo de caixa de 473 milhões no trimestre. Passando para o slide a seguir, eu queria condensar aqui, né, juntar todos esses raciocínios. Né? Na parte superior do slide, o que a gente olha? A gente vê claramente o número de dívida líquida na barra, né? Como que se comportou a dívida líquida da companhia ao longo dos trimestres de 2024. E a gente nota claramente que em 24, o período de grande consumo de caixa foi no terceiro trimestre. Né? Por que o terceiro trimestre? Justamente por conta dos aumentos de estoque do aniversário. Né? A gente começa a comprar usualmente ali em junho, julho e tal. Isso entra ao longo do TRI, obviamente, e você tem um desembolso importante no terceiro TRI. Então, o grande consumo de caixa no ano passado foi no terceiro TRI. O que a gente enxerga neste ano? Claramente a gente deslocou a pressão de consumo de caixa para o segundo trimestre por conta de todo esse contexto que eu comentei. A gente sinalizou ali que julho houve claramente uma geração de caixa importante na companhia, completamente diferente do que aconteceu de julho do ano passado, onde a gente teve um consumo importante de caixa. Né? E como a gente está na metade do mês de agosto, a gente tem uma boa visibilidade de como é que está a questão de caixa em relação aos patamares de aniversário. Por que está muito mais estável? Porque a gestão de caixa, de estoque está muito mais precisa, a área comercial com peso importante na questão de gerenciamento de estoque em suas metas corporativas aqui para remuneração variável. Então, na nossa leitura,
o pico de nível de alavancagem, que o ano passado foi 0,57 no terceiro trimestre, com um aumento ali com o consumo de caixa de praticamente 600 milhões de um trimestre para o outro, o pico esse ano foi no segundo tri. E o terceiro trimestre e o quarto trimestre devem gerar caixa, porque o Wilson pode completar aqui, Wilson, mas uma coisa que você não abre mão, é muito claro aqui na companhia, é que a expansão da companhia tem que ser feita com geração de caixa própria. Não é hora de aumentar nível de dívida. Então, é justamente o que a companhia está guiando e todos os planejamentos estão nessa direção. Com certeza, Túlio. Hoje pela manhã eu estava tomando café e eu estava olhando o fluxo de caixa, né? E para nós é muito importante esse fluxo de caixa, mas eu estou muito satisfeito, porque aquilo que nós tínhamos comentado, eu vi hoje pela manhã a última atualização do financeiro nosso, ele tem uma curva e a gente tendencia a ter um último tri ali muito relevante, né? Perfeito. Então, podemos passar agora, por favor, slide seguinte. Slide seguinte é só a abertura do CAPEX, né? A gente fez aqui aproximadamente 244 milhões de CAPEX no trimestre. Claro que o maior número está concentrado aqui em lojas novas, depois, como normalmente de costume, né? Depois um patamar relativo a terrenos. Acho que a novidade é um valor maior aqui nas infraestruturas de loja e também alguma coisa de tecnologia. Mas, de maneira geral, acho que vem aí num ritmo bastante encaixado essa questão do caixa ao longo do ano de 2025, dado aí o ritmo de expansão que o Wilson comentou ao longo da fala introdutória dele. Acho que seriam esses os comentários iniciais, pessoal, e agora o time todo aqui está à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É da Dani Enger, da XP. Dani, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Dani, pode prosseguir, por favor? Bom dia, pessoal. Bom dia, seu Wilson, Jesuíno, Túlio, Sandro. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é um ponto que eu achei bem interessante. Acho que a primeira vez que vocês falam sobre essa dinâmica de alocação de capital, olhando para o footprint de loja de vocês, né? O Túlio até comentou agora na sua abertura sobre esse foco, até do ângulo de working capital, mas no release vocês também falam tanto do lado de EBITDA, né? E tanto do lado de ROIC. Aí, o que eu queria entender, vocês fecharam 10 lojas, né? Primeiro, se esses fechamentos, eles vão abrir espaço para algumas, vamos dizer, conversões? Se a ideia é reaproveitar esse espaço de alguma forma para outros formatos que vocês tenham, que vocês vejam como mais rentáveis, e também se vocês ainda têm mais lojas mapeadas, não só no eletro, mas também em outros formatos. Então, entender um pouquinho o que vocês enxergam e também o que vocês enxergam de potencial de destravamento de valor em uma dessas três métricas aqui, para dar uma olhada o que pode, o que a gente pode esperar de ganhos para frente. E aí a minha segunda é do lado do novo atacarejo, né? Eu sei que ainda vocês não trouxeram muitas informações além do close ter feito, mas vocês já puderem talvez antecipar com a gente o que vocês estão enxergando como os principais ganhos aí para a gente esperar no curto prazo. A gente já vai ter alguma visibilidade ali no próximo trimestre, né, dos números, mas enfim. Qualquer coisa que vocês puderem nos antecipar aí de como está sendo essa integração, acho que é bacana também. Obrigada. Bom, eu posso começar respondendo aqui sobre o fechamento das lojas, né? É importante, Dani, a sua pergunta, porque a gente continua analisando o eletro, a gente sabe que é uma categoria que está em baixa e a gente está acompanhando isso ao pé da letra, exatamente para destravar capital, né? Os negócios que não geram valor, a gente vai avaliar eles o tempo inteiro. E o mais importante, como nós somos uma empresa que está o tempo inteiro pensando em inovação, em tecnologia, a gente está desenvolvendo outros canais de negócio. Com certeza nós vamos aproveitar esses espaços
em um desses canais que nós estamos desenvolvendo para trazer negócios muito mais rentáveis e que possam, como é que eu diria, escalar muito mais rápido. Então, nós estamos de olho nisso, tá? Sobre o novo. Posso falar? Bom, Dani, bom dia também para ti, Dani. Do novo, eu acho que sim, a gente no próximo TRI a gente já vai estar reportando com o novo consolidado. Depois o Túlio pode falar um pouco mais, né, de como a gente vai fazer isso. Nós já temos feito algumas discussões internas, mas depois o Túlio pode te dar um pouquinho mais de clareza nesse sentido, né, Túlio? Mas o que eu acho que vale a pena, Dani, dividir contigo, a gente já tem mapeado assim muitas oportunidades de buscar eficiência ali na nova regional. Acho que aqui é um ponto super relevante, né, Dani? Porque a gente já está muito focado ali agora em encontrar eficiência na despesa da nova companhia. Tem um trabalho sendo colocado de pé lá, nesse sentido, nessa direção. Eu acho que aqui vai gerar bons frutos lá, né? Obviamente foi mapeado, esse trabalho começa agora, né? A gente ainda não tem tantos frutos colhidos, mas sem dúvida, nos próximos tris a gente quer compartilhar com vocês essas eficiências que a gente vai conquistar juntos ali. Da mesma forma, eu acho que uma outra frente que está mapeada é o controle de perdas lá da nova regional, né? Túlio e Sandro, a gente tem uma frente gigante colocando de pé lá em torno desse assunto. As perdas do varejo alimentar têm sido um fator de bastante atenção para a gente nos últimos anos. A área comercial também está mapeada uma frente gigante de oportunidade de buscar eficiência e de sinergia. O Sandro está junto, liderando essa frente lá. Eu acho que aqui é um outro ponto extremamente robusto que a gente já mapeou, né, Túlio? E está colocando de pé. Da mesma forma, Dani, marketing e trade, a gente já mapeou também uma frente de buscar eficiência e sinergia. O Uditon e o Edson estão cuidando dessa frente lá junto. O RH, a gente unificou, os RHs já estão juntos, trabalhando. Então, de maneira geral, Dani, todas essas frentes possíveis de se buscar eficiência e sinergia, a gente sim está colocando de pé, estamos bastante atento a isso. Trabalho muito intenso lá, né? Muitas reuniões feitas nos últimos dias e meses, né? Talvez, Túlio, pode dar um pouquinho mais de clareza para a Dani com relação ao reporte de resultado do próximo TRI, né? Perfeito. Eu só queria fazer um reforço no que você falou, que é o ganho de share, a importância que a gente ganha na região já, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Não, e só completando, Dani, primeiro, obrigado pelas perguntas. A gente, como você comentou, né, no próximo trimestre, a gente já vai trazer os números da nova operação, né? Claro que nós estamos discutindo aqui os melhores formatos nesse sentido, vamos consolidar os números do balanço, né? Então, acho que a partir do terceiro trimestre, não só os dados de balanço vão estar disponíveis, mas a gente está também planejando aqui uma comunicação com o mercado bastante robusta para comunicar aqui esse conhecimento do ponto de vista financeiro, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de cultura, todas as principais vertentes importantes aí do negócio para vocês conhecerem melhor. Tá ótimo. Obrigada pelas respostas, pessoal. Parabéns pelo resultado. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do João Soares, do Citi. João, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. João, pode prosseguir, por favor? Bom dia, pessoal, tudo bem? Acho que dois pontos aqui. Primeiro que eu queria checar com vocês. A gente ainda está vendo os dados do setor e vê o Nordeste ainda com uma certa fraqueza relativa, né? Quando a gente olha outras regiões, aí, principalmente o Sudeste. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês. Aí sempre, sei que a gente sempre toca nesse tema aqui, mas também acho que é importante, dado o contexto aqui de deflação, né, de algumas categorias de alimentos mensal. Então, é importante a gente entender assim, como é que vocês veem essa dinâmica aqui, se deveria ser benéfica aqui, de repente, para melhorar o poder de compra do consumidor. Enfim, esse crescimento importante aqui, esse crescimento orgânico para a gente entender é bem importante. E segundo, Túlio, ficou bem claro aqui a tua explanação sobre o ciclo de caixa e os ajustes aqui que tem que ser feitos, mas só para entender, assim, a gente deveria já ver uma normalização. Você falou, a expectativa já no terceiro tri e quarto tri é gerar caixa, né? Mas está acontecendo negociações aí diferentes com os fornecedores, enfim, para casar aí com a dinâmica de tesouraria.
Então é importante essa desacionalização. O negócio ficou sem sazonalização. A sazonalidade ficou diferente aqui, né? Então, para a gente entender como é que a gente deveria imaginar a dinâmica de geração de caixa nesses trimestres, vis-à-vis o histórico, dado esses efeitos aí que mudaram a sazonalidade. Obrigado. Né, vamos dizer assim, essas diferenças, né, que às vezes em alguns quesitos destoam o Nordeste do restante do Brasil. Eu acho que vale a pena destacar para ti, antes de falar desse tema, se a gente vai melhorar nos próximos trimestres ou não, mas eu acho que vale a pena, João, dividir contigo o seguinte: nos últimos trimestres, a gente dividiu com vocês, o Nordeste passou por uma readequação de alíquota de ICMS, né, significativa. Aqui, sem dúvida, tem um ponto importante que pesou, né, no desempenho do Nordeste nesses últimos, né, trimestres, né? Como se não bastasse também, você sabe que desde o início do ano para cá, a inflação de alimentos vem, né, bem ascendente. Agora, como você falou, ela começa a entrar numa curva mais, né, controlada, mas vem bem ascendente. E a composição disso tudo, quando a gente olha, João, os dados da Nielsen, por exemplo, a inflação alimentar do Nordeste, do varejo alimentar no Nordeste, ela está acima do que a inflação do varejo alimentar no Brasil, né? Está bem acima do que é a inflação de alimentos, né? A gente tem tentado controlar a nossa inflação interna de maneira geral, a gente tem tentado fazer um esforço gigante para não repassar tudo, né? Buscando, a área comercial tem se dedicado muito de maneira que nesse trimestre, João, a gente conseguiu ter uma inflação interna mais controlada, mais contida. Aqui, acho que até um ponto importante, porque eu acho que aqui contribui um pouco também para mesmo as lojas, né? A gente, né, em função desse repasse não ter sido tudo aquilo que a gente, né, deveria ter passado, né? Mesmo as lojas terminam tendo uma contribuição negativa nesse sentido, né? Quando a gente olha com esse óculos. Mas para o consumidor, sem dúvida, né, é um esforço gigante que a gente entende que sim, precisa ser feito. E aí a gente percebe um consumidor especial no Nordeste mais racional, João, um consumidor, né, mais atento na hora de comprar, mais seletivo na hora de fazer a lista de compra, um consumidor com um orçamento um pouco mais restrito, né, buscando fazer mais compra de abastecimento. Agora, a gente percebe também no Nordeste um movimento, né, eu não diria forte, mas tem sim um movimento por marcas baratas, né? Marcas mais em conta. Acho que até posso dividir com vocês. A gente tem exemplos de, se você pegar um biscoito recheado, que é um produto muito consumido no Nordeste brasileiro, a gente comprou um biscoito recheado agora no início do ano, João, e esse biscoito recheado desconhecido, que era no Nordeste, hoje já é líder na rede. Ele consumiu, né, as outras marcas que eram líderes, mais fortes e mais caras. Esse cara consome tudo e hoje é a marca líder aqui na rede. Leite longa-vida também, se você pegar as marcas mais baratas que nós tivemos que inserir, assumiu a liderança aqui no caso da nossa rede, né? Um movimento muito forte também, se você pega sabão em pó, o consumidor, o sabão em pó mais barato crescendo bastante. Lava-roupa líquido mais barato. Agora, recentemente, início do ano, nós compramos um lava-roupa líquido, né, mais em conta, de olho nesse cenário de mercado. Esse cara já assumiu a liderança total na rede. Então, veja, tem um movimento também nesse sentido. Agora, mesmo com todo esse cenário macro, João, o que a gente tem feito, né? A gente tem tentado fazer aquilo que cabe a nós aqui, fazer da forma mais, né, estratégica possível. O nosso aniversário começa agora, a gente, no Nordeste inteiro, a gente subiu, né? A gente está em horário nobre na TV, por exemplo, com um filme de 3 minutos de mídia, né? Com produtos, com promoção e com ofertas, né? Tentando manter o varejo vivo. É um negócio que a gente não tinha feito ainda, mas fizemos esse agosto. Para nós é um marco ter um filme de 3 minutos na TV, foi bem bacana, né? De maneira que a gente segue, mesmo com todo esse cenário, João, ganhando share, né, como o Sandro acabou de compartilhar contigo, dizer para você que o terceiro TRI também, a gente começa, o julho começou muito parecido com o que a gente acaba de reportar para vocês. O agosto, sem dúvida, é um mês especial para a gente, né, é um mês, assim, a gente tenta fazer ele o mais intenso possível. Então, esse é um pouco do cenário, e aí quando você me pergunta, dizendo para frente, né? Isso deve melhorar esse pouco dessa, né, deflação, enfim. É difícil e tem sido cada vez mais difícil prever um pouco desse macro, né, João? Mas o que eu quis te dizer com tudo isso, assim, o que cabe a nós fazermos aqui, aquilo que está na nossa mão para minimizar esses impactos, a gente está fazendo, né? Sem dúvida,
esse mercado deflacionando um pouco, o volume tende a crescer, a gente tem que esperar um pouco para ver o que vai dar. Mas a gente está bastante otimista. O segundo semestre, historicamente, ele é melhor do que o primeiro semestre, né? E a gente está trabalhando para que ele continue com essa mesma curva, João. Espero ter te respondido aí. João, passando aqui para a sua segunda pergunta, né, sobre a questão do fluxo de caixa, e principalmente a sazonalidade, né? Como a gente está fazendo um trabalho muito intenso no capital de giro, é natural que esse ano traga alguns impactos específicos no desenho da curva, e talvez até alguma coisa no ano que vem, porque a nossa ideia é continuar trabalhando com intensidade esse tema até o final desse ano, o ano que vem, assim por diante, até a gente entender que capturou todas as oportunidades que estão na nossa mão, né? Mas só para deixar bem claro, assim, nesse trimestre, né, completando aqui a resposta, acho que claramente, como eu já expliquei, teve um redesenho de primeiro tri para segundo tri, como eu expliquei, né? Então, com certeza, aquela curva de capital de necessidade de caixa, de consumo de caixa, foi mais concentrada esse ano no segundo trimestre. Terceiro e quarto trimestre, como eu coloquei, você lembrou, são trimestres que esse ano vão gerar caixa, né? O terceiro tri do ano passado foi um consumo grande de caixa. Agora, por que que vai gerar caixa nesse terceiro trimestre, né? Parte porque estabilizou, agora parte porque a gente fez um trabalho muito grande no estoque, né? Então a gente entrou esse aniversário com o nível de estoque muito mais ajustado, foi muito mais contido nas compras para o aniversário, muito mais racional nessa vertente, né? A gente tinha oportunidade nesse bloco, né? Então, com certeza vai gerar caixa. Agora, sazonalmente, do ponto de vista histórico, o terceiro trimestre, acho que por conta do aniversário, continua sendo sempre o trimestre de atenção, né? E em relação ao primeiro para o segundo, eu acho que aí estabilizou, foi um ganho realmente de fato no prazo de fornecedores, tá? Então, a gente está construindo aí essa curva ao longo desse ano, acho que vai dar uma bela clareza do que vai ser, e o ano que vem a gente vai reportando também todos esses elementos e essas intensidades que a gente conseguir colocar de eficiência para dentro. Mas aí a gente vai trazendo essa transparência aqui trimestre a trimestre para vocês. Tá ótimo. Túlio, aqui só para confirmar, aqueles 7 dias que a gente tinha na cabeça aqui de melhora no ano, no full year, isso ainda faz sentido? Faz bastante sentido, e é a meta de todo mundo aqui, né? A gente começou o ano com 77 dias e a meta de todo mundo aqui, o orçamento é acabar com 70, né? Então, tá todo mundo aqui trabalhando para isso. Ótimo, obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, João. A nossa próxima pergunta é do Rodrigo Gachim, do Itaú BBA. Rodrigo, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Rodrigo, pode prosseguir, por favor. Bom dia pessoal. Sandro, Jesuíno, seu Wilson, Túlio. Duas perguntas aqui. Primeiro, agora a gente já tem 45 dias do trimestre. Só entender um pouco como é que vocês estão vendo essa percepção de consumo, né, de vendas ao longo desse começo de terceiro tri. Já tem alguns dados da Nielsen publicados, tal, enfim, ver se correlaciona com o que vocês estão vendo. Essa é a primeira dúvida. E outra coisa, se vocês esse ano também devem fazer 2 meses de aniversário, se vai ser um mês em agosto ou se vocês pretendem esticar para setembro também. Essa é a primeira dúvida. E a segunda, agora com também, né, praticamente 2 tris, né, quase, enfim, boa parte do ano já avançada, qual o conforto que vocês têm ainda sobre essa melhora de aproximadamente 10% no capital de giro até o final do ano, né? E eu queria saber também o quanto disso, né, o quanto dessa melhora vocês acham que já vem desse ajuste de footprint de eletro, né, especialmente ao longo agora do segundo semestre. São essas duas. Obrigado, pessoal. Eu acho que, bom, Gachinho, com relação ao terceiro tri, de novo, o julho começou muito parecido e muito em linha, Gachinho, com o que a gente acaba de reportar para vocês. Então, o julho, né, é resiliente, né, eu diria. E o agosto, obviamente, a gente precisa tratar ele de forma especial, porque é um agosto que a gente está dedicando muita energia para ele, né? Então, esse é um pouco do cenário que eu posso compartilhar contigo. A gente está bastante otimista, Gastinho. Eu acho que vamos trabalhar muito para que o segundo semestre seja, historicamente, né, ele é melhor e a gente vai trabalhar para que ele seja melhor. A gente ainda não vê tantas mudanças assim, Gastinho, drásticas de comportamento em função dessa questão da desaceleração, inflação. A gente ainda não percebe isso ainda, né, contribuindo tanto.
Mas, obviamente, eu acho que até o final, de setembro, muita coisa pode acontecer aí, né? Acho que é um pouco disso que eu posso compartilhar com você, Gastim. Agora, com relação ao aniversário, o Sandro pode falar um pouco mais a questão de um mês ou 2 meses? Né, Sandro? Posso fazer o reforço aqui, Gastinho? A gente, esse ano, optou por fazer um mês de aniversário, fazer com bastante intensidade, né? Focado aí no momento que a gente está vivendo, cenário econômico, entregar aí a melhor competitividade aí para os nossos clientes. Então, é um mês, e setembro a gente segue aí para fechar o tri, sem o advento do aniversário. Gastim, passando aqui para a sua segunda pergunta sobre o capital de giro, né? Qual o nível de conforto que a gente tem para melhor, enfim. Eu acho que a cada trimestre que passa, aumenta o nosso nível de conforto, né? Acho que a gente fechou aqui com 72 dias, eu comentei aqui esses efeitos de mais e menos aqui nas linhas, que ajustando por esses elementos que eu dividi com vocês seriam 71 dias. E olhando para frente, como eu comentei, né? Acho que o terceiro trimestre a gente tem tudo aí para gerar caixa, como a gente está aí falado. O quarto trimestre usualmente já gera caixa, né? Então, a combinação desses dois elementos, partindo agora desse cenário que eu dividi com vocês agora há pouco, nos deixa ainda mais confortável e mais confiante para esse número, né? E a gente sabe aqui no trabalho que a gente está fazendo, tanto de coisa que está sendo trabalhada, tanto em relação a prazos, tanto em relação à questão de estoque propriamente dito. Todas as interações com o novo, né? Claro que é um pouquinho diferente no começo, mas também esses mais e menos a gente enxerga também lá. Esse é um trabalho muito bem feito nessa linha de capital de giro, né? Então, instiga também o pensamento nesse sentido. Então, veja, são vários elementos aí em conjunto, né, que contribuem para esse nível de conforto maior. Então, eu diria assim, em relação ao ano, que era uma meta, que era aquele engajamento, né, e para agora, o nível de conforto é muito maior, né? Então, fica aí uma, uma, uma diretriz nesse sentido, tá? Eu acho que também, Túlio, só para complementar, Gastim, um pouco da... Dizer para o Gastim, né, Túlio, o Gastim para todos que nos assistem, a gente é bastante consciente do quanto a gente destrava de valor aqui nesse pilar, né, o quanto ele é importante para a gente e o quanto o Túlio tem levantado esse assunto aqui na empresa, o quanto o Sandro tem se dedicado, o quanto eu tenho me dedicado nesse assunto. Então, mais para reforçar, Túlio, né, tudo que você já dividiu com o Gastim, a gente é consciente o quanto de valor tem nesse pilar e a gente vai trabalhar, Gastim, como o Túlio falou, daqui para frente até encontrar o ponto mais ótimo possível nesse assunto. Acho que é um pouco assim que está a nossa cabeça agora. E só completando e conectando as duas perguntas, Gastinho, a primeira com a segunda, né? Um bom desempenho do aniversário, que tem acontecido até agora, né, Jesus, ajuda no estoque, Sem né? dúvida. Então, você faz ali aquele movimento inicial, né, mas estamos na metade do mês, o desempenho está super bom no aniversário, pô, é claro que ele ajuda no estoque, né? Então, falando aqui de agora de curtíssimo prazo, não, né, não da estratégia como um todo, para o terceiro tri, acho que a cada dia que passa o aniversário indo bem como está indo, nos anima ainda mais, né? Isso eu estou falando agora especificamente do curtíssimo prazo, né? Preciso falar de toda a energia que a gente colocou, né, Gachina, os indicadores, o variável do nosso time, né, a maior parte dele está concentrado nesse indicador. Então, veja, eu acho que quando a gente olha, né, Túlio, para onde a gente saiu de capital de giro, de ciclo de caixa, desde que a gente começou essa jornada até agora, é incrível, né? Então, mais para reforçar que a gente está realmente bastante convicto, acho, da nossa jornada aqui nesse pilar e a gente vai cada vez tentar encontrar o ponto mais ótimo possível. Excelente, Jesuíno, Túlio. Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta é do Rubem Couto, do Santander. Rubem, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Rubem, pode prosseguir, por gentileza? Bom dia, pessoal, tudo bem? Seu Wilson, Jesuíno, Túlio, Sandro, obrigado pela pergunta. Só um follow-up rápido aqui nessa questão do capital de giro, que acho que está todo mundo tentando nessa direção e eu também acho que é legal. Se a gente fosse olhar da mesma forma que vocês
tentaram mostrar aqui, né, excluindo um pouco esse efeito do eletro dentro do same-store sales, que teve um impacto importante. Vocês têm uma estimativa disso aqui, do que seria nível de estoques e fornecedores da companhia, excluindo a categoria de eletro, ou se não tiverem, só uma ordem de magnitude, quanto que do estoque de vocês o eletro representa? Mas a minha pergunta, na verdade, é mais sobre a regional Nordeste, Sandro. Você comentou aqui da evolução e bem interessante que ela continua aqui nesse patamar bom de 7% de EBITDA. Só queria ouvir um pouco do que vocês estão enxergando nas lojas com um pouco mais de 2 anos. Elas continuaram caminhando ali para o patamar de 8% de margem EBITDA por conta de maturação. Queria entender se existe ainda uma expectativa que essa regional ficaria aí num patamar acima do restante da base de lojas, e acho que a partir do próximo TRI, com a entrada do novo, vai ficar difícil de enxergar isso aqui. Então, queria entender como que está a percepção, ideia aqui sobre essa maturação das lojas mais antigas da região Nordeste. Obrigado. Obrigado, Rubem, pelas perguntas. Vou começar aqui, aí eu passo para o Sandro, tá? Bom, em relação ao impacto do eletro no capital de giro, Rubem, de maneira geral, quando a gente olha os 72 dias de ciclo de conversão de caixa, né, 10 dias é a operação de eletro. É impressionante assim como ele tem um peso grande no ciclo como um todo. E não é só no estoque. Claro que o estoque é muito, mas também no prazo, né? As operações de eletro trabalham com um prazo muito longo. Então, tem essas duas vertentes do capital de giro, né? Então, assim, claro que nesse trimestre, como o fechamento das lojas se deu ao longo do trimestre, claro que não é uma conta assim matemática e na hora, né? Acho que algum impacto a gente vai ver muito mais agora no terceiro tri sobre isso. Mas eu diria que, como foi a praticamente 10% das lojas de elétrico que fechou, né? Estamos falando de 10 lojas, um universo aí praticamente de 100 lojas, né? Seria aí praticamente um dia, né? Fazendo uma conta fria e matemática pura, né? Mas a gente entende que, primeiro, a agenda do elétrico continua, né? O Wilson e o Jesuíno estão debruçados nesse tema, né? Então, acho que não para por aí. A gente fez, claro, o primeiro bloco de 10 lojas, que eram as lojas deficitárias, né? Agora a gente vai fazer estamos fazendo já um estudo na ótica de geração de valor como um todo da loja, né? Então, essa agenda continua, né? Então, sem dúvida nenhuma, ele pode sim contribuir para essa vertente do capital de giro. Mas acho que uma coisa que tem que ser deixada bem clara, assim, quando a gente lá no final do ano passado estipulou uma meta interna aqui para ter 70 dias de ciclo ao final do ano, essa vertente do capital de giro não estava na mesa, né? Era puro só na parte de alimentos, né? Então, veja, os assuntos eles se ajudam, né? Mas aquela oportunidade inicial que a gente mapeou era só na vertente de alimentos. Então, claro que tudo que vier ajuda, estamos trabalhando em todas as vertentes, mas acho que só para dividir esse ponto com você. Em relação às lojas do Nordeste, só para começar aqui, Sandro, que eu acabo de passar, acho que de maneira geral, o que a gente tem visto, né? Cada vez mais um conhecimento dessa curva de maturação e de rentabilidade, né? As lojas usualmente começam com um grau de agressividade comercial grande, né? Então ela faz ali um primeiro ano com uma venda por metro quadrado boa, mas com uma margem bruta bastante comprimida, né? Uma estratégia ali de volume, de chamar o cliente para dentro da loja, etc. Então, consequentemente, também margem de EBITDA baixinha. O segundo ano é um ano que a gente começa a equilibrar esse jogo, né? Então a gente começa a trazer margem bruta para as lojas. Então, como o Jesus comentou, até puxa o same-store sales normalmente para baixo, porque você tem uma desaceleração de venda, mas você tem um crescimento de lucro bruto, né? Então você começa a ter ali um respiro no lucro bruto e, consequentemente, um passo no EBITDA. Terceiro ano, aí é um nível de qualidade maior, né? Então, esse dado que você comentou ali de terceiro ano, segundo para terceiro ano, ela já começa a ter uma carinha de muito mais qualidade, né? Então, quando a gente olha essa grande média com 7 que a gente reporta, né? Inclusive tem um ponto interessante, assim, cada loja, quando aumenta muito a loja no bloco que a gente reporta, é claro que essas que estão chegando têm a rentabilidade mais baixa, né? E as que já estão há mais tempo têm uma rentabilidade mais alta.
Se a gente estivesse mostrando sempre o mesmo grupo de lojas, a gente ia ver essa curva crescer mais. A gente toma esse cuidado de mostrando sempre o bloco com mais de 13 meses, né? Então, acho que essa característica fica cada vez mais presente, né? E assim, quando a gente faz o estudo de viabilidade para essa nova regional, se a gente trabalhar com um nível de margem EBITDA acima de 7,5, é uma geração de valor bastante interessante. Isso sem colocar na mesa toda a pista de ganho de capital de giro, que a gente sabe que aí o ganho ele é transversal à organização como um todo. Mas, Sandro, só dei um overview geral aqui, fica à Não, e vontade. tá bem colocado, Túlio, obrigado. E o complemento que eu faço, Rubem, é que majoritariamente nessa região a gente tem lojas de atacarejo, né? Então, quando a gente olha a companhia como um todo, naturalmente na região mais madura, a gente tem também um parque interessante de lojas de varejo. Portanto, ainda tem uma curva também de adensamento que vai nos ajudar a fazer as nossas margens na região mais nova se aproximar da região mais madura, né? Mas quando a gente isola, como o Túlio bem disse, aí, essas lojas um pouco mais antigas, comparando o formato, elas estão assim num bom caminho, né? Comparando aí os mesmos canais, elas estão num bom caminho. Lojas com mais de 2, 3 anos, elas já performam muito parecido aí com regiões mais maduras. Ainda temos um espaço para conquistar, mas elas têm evoluído bem, tem sido uma base importante para essa caminhada ali na expansão, né? Eu só queria pegar também um adendo que você está falando, que o Túlio falou, Sandro, que é muito importante, que nessa expansão ainda temos o braço do atacado e distribuição, que é agora que está começando. E a gente sabe que toda vez que os fornecedores passam a nos dar a distribuição, há um complemento de uma tabela diferenciada, de um incremento de venda que acaba diluindo mais custo do centro de distribuição, porque a gente trabalha com um volume de produtos mais centralizado que os nossos concorrentes. Então, tudo isso tem uma caminhada de diluição de custo ao longo do tempo, que isso vem a reforçar o nosso modelo de negócio de multicanais, que um ajuda o outro. Não necessariamente a gente vai focar só num ou só no outro, mas é uma construção contínua disso, né, Sandro e Perfeito, Túlio isso Jesus? mesmo. A nossa próxima pergunta é do Vinícius Strano, do UBS. Vinícius, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Vinícius, pode prosseguir, por favor. Bom dia, seu Wilson, Jesuíno, Santúlio, obrigado por pegar minha pergunta. Sobre lojas maduras, vocês podem comentar como tem sido a performance same-store sales delas, e se puder comentar dinâmica competitiva nessas praças. E uma atualização aqui sobre CapEx, se vocês puderem comentar como é que vocês estão pensando em CapEx por loja, ou CapEx por metro quadrado, aqui dos principais formatos, olhando para frente. E se vocês também têm enxergado uma variabilidade grande, né, comparando aqui a regional Nordeste com Maranhão e Pará. É isso. Obrigado. Bom, Vinícius, eu acho que com relação à performance das lojas maduras, de mesmas lojas, que eu posso compartilhar com você? A gente tem estados legados que o nosso crescimento de mesmas lojas, ele é maior do que o crescimento reportado total que a gente reportou nesse trimestre agora, né? Maior do que 6,5. Veja, a gente tem estados com crescimentos bastante, né, sólidos, né? Esse é um cenário. E como eu dividi agora há pouco, Vinícius, o Nordeste, sem dúvida, nesse ano 1, puxa um pouco para baixo em função estratégica mesmo, né? A gente força muito volume no ano 1, o Túlio também explicou um pouco disso, e termina que ele, hoje, quando você isola o Nordeste ali, Vinícius, ele, de fato, é o menor semi-store comparado ao legado, obviamente, né? Disparado, em função disso, né? Mas a gente está bastante confortável nesse sentido, Vinícius, porque também foi estratégia nossa, né? Seguir esse caminho. A gente tem buscado trabalhar essa pista de rentabilidade, como eu dividi contigo, né? E a gente também tem tentado olhar a nossa empresa como uma empresa de multicanal, né? Olhando todos os canais, né? A junção disso tudo, encontrar o melhor ponto de equilíbrio, né?
de maneira que se você olhar o nosso cenário de semi-store, como eu falei agora há pouco, se você exclui esse cenário de elétrico, como o seu Wilson e o Túlio explanaram tão bem aqui, a gente alcança um patamar, né, muito, né, levemente acima do que a inflação alimentar. Então, é um pouco disso, né, de novo, estados legados com crescimento de mesmas lojas acima do que a gente reportou agora. Com relação ao CAPEX, Zezinho, eu queria só responder o Vinícius aqui, até anotei alguns pontos, porque nós temos uma variação muito grande, Vinícius, de lojas. Você vê que quando você olha o nosso modelo de expansão, nós estamos com lojas de atacarejo comum, talvez a gente tenha atacarejo com mais serviços, né? Nós temos lojas de super comum e de vários tamanhos, inclusive essa loja de super nós temos discutido muito na engenharia, né, Jazinho, porque a gente está Sim. reduzindo essas lojas de bairro, que você vê que a gente vai avançar nessas lojas. A gente está enxugando essas obras, né, mas é muito cedo ainda para a gente te dar aí um custo por metro quadrado, mas a gente está trabalhando muito forte nisso para fazer, de fato, lojas mais baratas em cidades menores, também está buscando comprar o terreno mais barato. Mas nós temos as lojas de serviço, que também temos lojas grandes, como a gente inaugurou Casa Forte, que aí é um custo realmente alto, mas para uma venda alta e para uma margem alta. E agora a gente está fazendo lojas de serviços médias e também pequenas, que a gente ainda está desenvolvendo um modelo e que a gente vai entender quanto vai ficar esse custo por metro quadrado, mas não é a nossa preocupação, né, José? Não é só o custo do metro quadrado, mas é a rentabilidade que vai trazer essas lojas, que a gente vai estar incrementando ali equipamentos novos, um modelo novo. Então, para frente, a gente vai discutir muito esse custo de CAPEX, mas é por bandeira, Vinícius. Mas a sua pergunta é muito interessante e isso é um foco nosso, porque a gente quer, de fato, a gente tem discutido muito isso internamente, quer fazer mais com menos, né? Não, tá ótimo. Obrigado, seu Wilson Jesuíno. Obrigado, Vinícius. Nós que agradecemos. A nossa próxima pergunta é do Bob Ford, do Bank of America. Bob, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Bob, pode prosseguir, por favor? Muito obrigado e bom dia a todos e obrigado por pegar minha pergunta. O desempenho de Atacado continua impressionante. Como devemos pensar sobre a sustentabilidade desse crescimento, por favor? E também como devemos pensar sobre o ambiente competitivo e quais são suas expectativas para o resto do ano? Obrigado. Bom, Bob, eu acho que o desempenho do atacado, eu vou iniciar, você fica à vontade de você complementar, tá? Você sabe que quando a nossa empresa começou, Bob, nós começamos como canal indireto, né? Durante muitos anos, a nossa empresa era uma empresa de distribuição. Então, eu divido isso com você porque esse modelo de negócio está no nosso sangue, né? Ser distribuidor está no nosso, nós nascemos aí. Então, o que acontece, né, quando você fala que esse resultado está impressionante, de fato, a gente nos orgulha muito, né? Nos alegra, porque, veja, Bob, já são mais de 5 mil homens no Nordeste brasileiro atendendo 50 mil pequenos varejos. Essa é uma grande fortaleza nossa, né? E é por essa razão que a gente, né, sempre divide com vocês a necessidade da gente olhar a nossa empresa como uma empresa de multicanal, porque não tem como, né, tirar fora, ignorar, essa é uma realidade latente nossa, né? Então, e o que acontece, Bob? Esse canal passa por um processo de avanço, né? Então, a gente foi para o Nordeste nos últimos anos, abrimos vários CDs nos últimos anos, e o que a gente está fazendo no Nordeste é fazendo a mesma coisa que a gente fez no Maranhão, nos estados legados. Se você olhar o estado do Maranhão, por exemplo, a cada 2 dias nós temos um caminhão nosso em qualquer município do estado do Maranhão. O que está acontecendo agora no Nordeste é fruto disso, né? A gente está implementando em todo o Nordeste, ao longo desses últimos anos, todo esse trabalho de segmentação, divisão de áreas, né? Um cliente nosso hoje, Bob, no Maranhão, ele recebe visita de pelo menos 30 representantes comerciais nossos. Então, veja esse cenário, é um pequeno varejo recebendo visita de 30 vendedores nossos, né? O Nordeste passa por esse processo agora. Então, de maneira geral, se você me perguntar assim, como é que a gente deve olhar isso para frente? Sim, esse deve ser o olhar, esse deve ser
o ritmo desse canal deve ser um ritmo bastante, né, consistente, resiliente, né, ascendente, porque ele tem uma jornada longa pela frente ainda, né? É um canal que nos orgulha muito, é um pouco disso. E até reforçando, Zezinho, você vê que é um canal que é importante para nós, como já falei, para diluir custo, mas se você pegar a expansão do Nordeste na linha seca, ainda tem muitos caminhos, refrigerado, etc. Mas nós temos ainda algumas categorias que a gente ainda está quase no zero, né? Então, a Sim. gente vai construindo esses canais de negócio para ele se equilibrando. E a gente está muito focado nisso, em inovação, criar novos canais, os canais de negócio que nós temos, como é que a gente faz para ir dividindo ele, fortalecendo cada canal desse, trazendo, como é que se diz, fortalecendo ele, trazendo líderes exclusivos para cada canal desse e fazendo com que esse negócio plugue na nossa espinha dorsal e ele traga resultado, diluindo o custo, mas trazendo margem, trazendo EBITDA, né, Josinho? Trazendo volume e a gente tendo realmente cada vez mais consistência nos estados onde a gente entra. Do ponto de vista competitivo, Bob, dividir contigo, né? Eu acho que o Nordeste sim tem uma inflação levemente acima do que a inflação no Brasil, do que a inflação de alimentos também, mas a gente tem tentado minimizar esses impactos, nós temos conseguido passar, nossa inflação interna está abaixo de todas elas, né? E a gente percebe um consumidor com orçamento mais restrito, Bob, né? Eu dividi agora há pouco com vocês, um consumidor mais atento na hora de comprar, né, mais racional. Então, o mercado o cenário competitivo está muito por aqui, né? Agora, a gente tem tentado seguir um pouco da maneira mais estratégica possível. Veja, a gente está fazendo um mês de aniversário, a gente quer fazer dele o mais forte possível. A gente está em horário nobre com um filme de 3 minutos na TV anunciando, né? O varejo tem que parecer, Bob, o tempo inteiro que ele está em liquidação, né? Senão, em especial no Nordeste, ele não vai vender. Mas a gente segue ganhando share, o Sandro compartilhou conosco, a gente se orgulha disso, porque mesmo nesse cenário tão competitivo como a gente está vendo, né, a gente segue ganhando share, o julho foi extremamente parecido, a gente está reportando, o agosto, um agosto que tende a ser um mês especial para a gente, então é um pouco disso, obviamente os próximos trimestres, né, a gente tem uma expectativa dessa desaceleração da inflação, isso pode ajudar, mas, obviamente, esse cenário macro é difícil para a gente prever, né? A gente vai, da nossa parte aqui, Bob, dedicar o máximo de empenho possível para fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer e tentar entregar sempre o resultado com essa qualidade que você viu, hein? Muito obrigado, Jesuíno Wilson. Parabéns. Obrigado, Bob. Obrigado, Bob. A nossa próxima pergunta é do Thales Granello, do Safra. Thales, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Thales, pode prosseguir, por favor? Bom dia, pessoal. Eu queria fazer um follow-up em relação a essa última pergunta do B2B. Olhando aqui o número de cidades, principalmente, né, desde o IPO, a companhia praticamente mais do que dobrou o número de cidades que ela atende. E quando a gente faz um estudo aqui pelo número de cidades e regiões que vocês estão, não tem um crescimento tão expressivo do número de cidades para vocês atenderem. Acho que o Jesuíno falou agora do número de clientes, né, e também das oportunidades em categorias, acho que o seu Wilson também comentou, mas queria entender desses clientes, né, desses 50 mil clientes que vocês têm hoje cadastrados, o que são clientes que vocês já consideram maduro e quais clientes que não. O objetivo aqui é mais entender dentro desse potencial o que que tem, o que que é um percentual maduro desse crescimento que vocês apresentaram e que vem surpreendendo a gente, o que que é um crescimento novo contratado para frente, para a gente projetar aqui. E também em relação a isso, se vocês, né, precisariam abrir mais CDs, né, para frente para suportar esse crescimento. Primeiro ponto, Thales, hoje 30% desses clientes fazem parte da nova regional e 70% é nos estados legados. Essa é a formatação, né? Agora, Bob, Thales, é importante dividir com você o seguinte: a gente, se você pegar o Nordeste como um todo, são quase 1.800 municípios, e o nosso desafio nos próximos anos
Thales, é estar presente em todos eles. Olha o tamanho do desafio que nós temos, né? Isso já acontece no Maranhão, por exemplo, a gente consegue estar presente em todos os municípios. Então, para frente, essa é um pouco da participação do Nordeste, ainda é pequena, mas cada vez mais a gente vai avançar Nordeste afora, né, com esse modelo de negócio. Então, tem uma pista aqui significativa, né? Do ponto de vista de CDs, você sabe que essa é uma fortaleza nossa também. A logística, nós somos uma empresa de logística, Thales, né? De logística e de distribuição. Então, logística é algo muito latente nosso. A gente só consegue manter esses modelos de negócio de pé, lojas pequenas, médias, grandes, o canal de distribuição, se a gente realmente tiver uma logística bem azeitada e modéstia à parte, essa é uma fortaleza nossa. A gente está falando de abastecer loja por unidade, né? Mas eu vou deixar o seu Wilson falar, do ponto de vista, chefe, dessa questão da ampliação do CD, se tem necessidade, se não tem, você pode dar um pouco mais de clareza para o Thales, né? Rapaz, nós inclusive estamos ampliando, Thales. Sua pergunta é muito importante. Ah, fizemos já uma reunião com o Estevo e a gente está dobrando o tamanho do CD lá de Moreno, ali em Pernambuco, exatamente para facilitar essa demanda. Mas a gente tem muita coisa para avançar, né, Jezinho? Muita. Eu queria só fazer uma observação, Thales. Você viu ali no nosso release que nós temos ali 240 lojas de armazém de condomínio, e essas lojas são abastecidas pelo nosso centro de distribuição por unidade por dia. E essas lojas, você percebe que elas avançaram muito nos últimos 12 meses, exatamente por essa capacidade nossa de logística. E ali é um cliente na ponta que está sendo abastecido pelo nosso centro de distribuição, né? E tantos outros clientes, você vê, como eu te falei, ainda temos muitas categorias que a gente ainda está muito aquém, né? Mas um canal de negócio que ele tem muita complexidade, e você vê, a gente tem 39 anos na empresa e nós ainda se considera aprendiz nesse canal, né? Estamos o tempo inteiro aprendendo, mas o importante é a gente estar tentando capturar o tempo inteiro todas as oportunidades. Tá certo, muito obrigado, seu Wilson. Muito obrigado, Jesuíno. Nós que agradecemos, Thales. A nossa próxima pergunta é do Joseph Giordano, do JP Morgan. Joseph, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Joseph, pode prosseguir, por favor. Olá, bom dia a todos, bom dia, seu Wilson, Jesuíno, Sandro e Túlio. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar dois pontos. O primeiro, acho que é olhando um pouquinho para frente, vocês mencionam o novo, já está com bastante coisa mapeada, então eu queria explorar com vocês, né, a gente pega esse SG&A ratio, né, da companhia que está girando em torno de 15, como é que vai ser a cara disso, né, quando a gente pega o novo, né, se vocês entendem que dá para trazer o novo para o meio, do mesmo nível de eficiência que vocês têm nas outras operações. E a minha segunda dúvida ela vai um pouco no capital, na geração de caixa, né? A gente tem alguma melhorinha de capital de giro, acho que, né, vocês explicaram bastante a questão do elétrico, que deveria ajudar bastante ao longo do restante do ano. O que eu queria explorar é, quando a gente olha para o capital de giro, a gente teve duas vertentes aqui, né? Então, primeiro, acho que tem uma questão de imposto, né, que pressionou o capital, a geração de caixa, desculpa, e outros ativos, né? E entender se isso aqui, nessa parte de tributária, ela flui a nível de EBITDA, ou não. Só para tentar entender e isolar os fatores aqui e modelar melhor essa gestão de caixa no segundo semestre. Obrigado. Joseph, você pode só ser um pouco mais claro na primeira pergunta sobre o novo? A gente não entendeu direito. Não, você pode compartilhar um pouco mais de detalhes, né, com relação, né, como é que vai ser a cara para a gente tentar consolidar esse ativo e dar uma modelada de maneira mais eficiente, né? Então, tanto do nível, né, de EBITDA, porque eu entendo que algumas iniciativas já vão ser meio que de bate-pronto, né? Então, Uhum. como é que trabalharia o SG&A, né, ratio dessa nova operação, Entendi. assim como margem bruta para tentar, né, equacionar isso aqui e Tá. colocar a rampa, né, para frente. Obrigado. Não, perfeito. Joseph, primeiro, obrigado pelas perguntas. Sobre essa questão do novo, claro que a gente vai passar aí os detalhes maiores ali sobre os números quando a gente trouxer aqui, quando a gente divulgar, né? O terceiro trimestre. A gente está segurando um pouquinho só para manter aí o rito e poder discutir com profundidade quando os números estiverem públicos, né? Mas, assim, de maneira geral, o que a gente observa, né? O Novo, ele é uma companhia aí que tem um pouco mais de 6 anos, né? Então, tem um grau de maturidade ali na região
maior, a gente chegou depois, né? Então as nossas operações têm um grau de maturidade, é uma operação mais jovem, né? Então a gente está no início da rampa de maturação e eles estão mais avançados na rampa de maturação. De maneira geral, o que a gente tem visto? Uma companhia muito arrumada, muito organizada, muito redonda, né? Eles têm um modelo de capital de giro, por exemplo, mais parecido aí com as demais companhias, né, públicas e que a gente enxerga, né? O modelo de loja também é um modelo, digamos, mais clássico, né, de um atacarejo. Então, eles têm a despesa sobre receita líquida, que é a sua pergunta, num patamar mais baixo, né? Porque eles trabalham com temas relacionados a serviços diferentes que a gente. A gente tem toda a gama de serviços que você bem conhece. Lá é um modelo mais clássico, né? Então, eles possuem uma rentabilidade muito interessante, inclusive, exatamente, né, um dos motivos pelos fatos deles estarem numa curva mais avançada de maturação e serem muito organizados, né? É, claramente, assim, o resultado deles nos últimos 12 meses tem melhorado muito, né? Justamente por conta aí de todo o cenário aí da transação, né? Então, acho que do nosso lado é muito bom, porque a gente está no início da curva de maturação, né? A gente tem todos os anos aí para rampar e trazer essa sinergia desde o início da curva. Então, assim, o que a gente está falando lá de uma maior parte das lojas com 2 anos, que é aquele momento mais difícil, aquele momento de mais ajuste da nossa operação, de maior ajuste da nossa operação, tem para trazer todas as sinergias que a gente tem encontrado entre os times, já para o ano 3, para o ano 4 e assim por diante. Então, a gente está muito animado com o que a gente tem visto, com as oportunidades que a gente tem encontrado, né? E até com a largada da história, né? Porque é uma companhia muito redondinha, então acho que larga com uma qualidade bem interessante. Mas só vou resguardar aqui os detalhes dos números para a gente poder discutir com os dados na tela no terceiro trimestre, né? Em relação ao caixa, eu acho que do ponto de vista de caixa, acho que eu expliquei bem ali a dinâmica de fato de caixa. Quando a gente olha para o fluxo de caixa indireto, que é o que você mencionou, né? Aquelas oscilações ali de créditos tributários, etc. Acho que aqui tem um ponto importante, assim, de maneira geral, né? Não vou entrar em micro detalhes, mas de maneira geral, a gente tem feito uma agenda muito importante aqui na companhia de planejamento tributário como um todo, né? E quando a gente fala de planejamento tributário, tem todas as vertentes, né? Claro que tem toda aquela mecânica de imposto de renda que vocês bem conheceram e que a gente, né, teve que fazer uma mudança importante de 2023 para 2024 por conta da tributação de subvenção. Então, só para lembrar, nesse aspecto, a gente ainda continua muito conservador no balanço, né? Apesar de ter liminar favorável, no que diz respeito a imposto de renda, é um tema que, com certeza, nós, a Paula, que lidera que o time tributário está de olho, com certeza, sobre esse tema, já mirando o terceiro e quarto trimestre, né? Porque, claramente, aí, companhias importantes do setor de varejo reverteram essa provisão, né? Tem os temas relacionados à própria nova lei, né? Aqueles temas sobre aluguel, depreciação, etc., que a gente conservadoramente ainda não fez nada, né? Agora, olhando como um todo, o que a gente tem feito? A gente tem aproveitado o momento para toda e qualquer oportunidade referente a crédito de PIS e COFINS ou outros créditos, né? Colocar para dentro, porque a gente tem até o final desse ano para fazer crédito de PIS e COFINS, uma vez que a reforma tributária entra em vigor a partir de 2026. A partir de 2026, a gente vai ter CBS. Aí, o entendimento nosso aqui dos nossos advogados é que a gente tem que compor crédito até o final desse ano, que depois não pode mais. Você vai poder usar, mas não vai poder compor, né? Então, a parte de crédito realmente assim aumentou o nível de crédito, né, tributário, é isso que gera esse efeito, né, na hora que você faz o cálculo pelo indireto. Tem a questão importante, de novo, nosso planejamento tributário de ICMS, a mecânica que a gente criou para ter um melhor aproveitamento de ICMS, né, pensando em armazém e supermercado, acaba que gera crédito de PIS e COFINS no super, né? Então, mas não tem problema, a gente está fazendo isso, colocando crédito para dentro, né? E depois, no ano que vem, a gente repensa as mecânicas, não só o ano que vem, a gente já está pensando, né? O que vai ser o novo planejamento tributário, visto o novo cenário da regra, para melhor escoar esses créditos que a gente está fazendo o esforço para colocar para dentro. Então, assim, de maneira geral, eu falei aqui também na parte de despesas, dos créditos de PIS e COFINS referentes a despesas essenciais, né?
Tem o tema também de toda a regularização de obrigações acessórias que a gente focou pra caramba, justamente para poder usar os créditos de PIS e COFINS sobre o tema de subvenção, né? Tem um trabalho árduo nesse sentido que também segura por um tempo o escoamento de PIS e COFINS. Então, veja, tem vários elementos que a gente está trabalhando e em algum momento acumula mesmo, mas a gente já está pensando em como escoar e como fazer. Então, assim, neste momento, principalmente, que a gente acabou de fazer um planejamento grande tributário do grupo, né, para gerar esse grau de eficiência de IR, né, e que a gente tem que pensar não só no IR, mas em todas as demais estruturas tributárias. E principalmente olhando que a partir de 2026 tem uma pista nova, que a gente vai viver aí provavelmente 10 anos com 2 pistas, né, a gente tem que pensar nesse curto prazo e no longo prazo, e aí jogando e fazendo os movimentos. Tá? Então, é um trabalho aí de várias frentes. Em alguns momentos pode sim acumular um pouco mais de crédito, mas pode ter certeza que a gente está de olho para poder usar da melhor maneira possível e ganhar essas eficiências. Então, em algum momento, gera esses acúmulos por conta, digamos, do cenário como um todo, como eu mencionei aqui agora. Tá bom? Túlio, eu queria só. Eu achei muito interessante a pergunta do José, só queria fazer um adendo aqui, José, me permita. Com relação ao novo, é muito importante porque eles têm gente muito experiente, né, Jesus? Tem. E gente com muita vontade de fazer o negócio dar resultado, que isso para nós é muito importante para esse ganho de share, para esse avanço naqueles 3 estados. E uma coisa tão importante quanto essa vontade de crescer, esse conhecimento que eles também têm de varejo, é o alinhamento que eles estão com o Jesuíno e com o Sandro, porque está muito bem alinhado, o comitê está funcionando muito bem, né, Jesuíno? Seguindo exatamente aquilo que o comitê está decidindo, nós estamos decidindo ali decidir se usa o sistema deles, se usa o nosso sistema, mas foi decidido no último comitê, por decisão do Jesus, que a gente ia virar só uma loja, então fazendo isso para virar para o sistema dele uma loja, com muito cuidado. O Jesus tem defendido muito não dar cavalo de pau, não correr nenhum risco de dar errado, de parar sistema, de parar a loja. Então nós estamos, de fato, muito satisfeitos com tudo isso, José. Perfeito, muito obrigado, gente. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Bom, quero só mais uma vez agradecer a Deus por todo esse evento, essa apresentação, todo o nosso trabalho desse último TRI e, acima de tudo, também agradecer a cada um de todos os colaboradores que estão hoje em loja, a diretoria, o pessoal de base, todo mundo empenhado em fazer isso com muito zelo, com muito cuidado e, acima de tudo, com muito trabalho. Sempre dizendo que a importância que quem está acima de tudo isso é o nosso Deus, que está nos dando força e coragem para enfrentar esses desafios, todas essas obstáculos que aparecem pela frente, né, José? Muito obrigado a todos. Obrigado, gente. Tchau. A videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2025 do Grupo Mateus está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.